Então, hoje a gente vai dar, né, prosseguimento à nossa disciplina, com sistemas de coberturas, telhados e detalhamentos. Verdade, aqui um tema ainda bastante amplo, que a gente vai trabalhar hoje, um pouquinho ainda aula que vem. Um pouquinho não, bastante aula que vem. Aí a gente começa com o conceito de coberturas, que né, acho que todo mundo já em determinado momento já parou, pensou, né, acredito que tenha um certo conceito formado, né, na cabeça, o que seria coberturas. E a gente começa com telhado, que muita gente, né, quando a gente pensa em cobertura, fala logo em telhado, e na verdade o telhado, ele é uma categoria de cobertura, em geral, ele é caracterizado por possuir um ou mais planos inclinados em relação à horizontal, diferentemente das lajes planas impermeabilizadas ou das cúpulas, que também são tipos de cobertura. Então, às vezes a gente, né, cai acaba generalizando, né, fala uma cobertura, aquele telhado, o telhado, e pelo próprio o nome, né, já nos remete à telha, né, e nem toda cobertura, nem todo fechamento, né, nem todo fechamento, né, da cobertura acontece, né, faz uso, né, de telhas, que a gente vai ver, né, que tem várias no mercado disponíveis, de vários materiais. Então, a primeira função principal, na verdade, do telhado, é a mesma de qualquer outro tipo de cobertura, que é proteger o espaço interno do edifício das intempéries do ambiente exterior, seja qual for, né, neve, chuva, vento, outros, além da privacidade e conforto, né, que a gente consegue por meio, né, do uso dessa cobertura, e quando eu falo isso, principalmente da escolha do material dessa cobertura, tá? Aqui trazendo questão de essa proteção para as intempéries, é lógico, né, a gente tem que realmente cobrir para que não se entre neve, chuva, vento, isso, né, a gente quando pensa em uma casa, numa edificação, a gente busca um abrigo, né, e esse abrigo ele tem que estar todo protegido, inclusive, né, a parte de cima, no caso a cobertura, mas também a questão da privacidade, né, ainda pensando, né, como um abrigo, e a questão do conforto acústico e também térmico, e a gente pode até trazer também para o lumínico, né, hoje a gente já tem algumas coberturas com materiais que favorecem, né, a questão da iluminação, né, esse aproveitamento da iluminação natural, a questão térmica, vocês vão ver na disciplina semestre que vem de conforto, por ensinar comigo, de conforto 1, a questão da cobertura, a parte térmica, né, que o ganho maior da edificação, termicamente falando, né, em questão de calor mesmo, acontece pela cobertura, a maior parte, né, se a gente for pensar em porcentagem. Então, aí a gente nos leva a refletir o quanto que é importante a escolha desse material, né, eu não estou simplesmente fechando aquela edificação e pronto, né. Hoje é muito comum a gente esconder essas coberturas, né? Aí vai da escolha mesmo do tipo arquitetônico, do estilo, tudo mais, né? Hoje o moderno, né, traz bastante uso da platibanda e a gente acaba escondendo, né, essa cobertura, mas isso nem sempre, né? Foi assim se a gente for estudar um pouquinho dos estilos, né? A cobertura já teve, né, um papel bastante de protagonismo, né, no sentido, assim, de ter um cuidado maior, de se pensar mesmo na questão estética também, né. Então, o telhado, ele deve também promover a captação e distribuição das águas pluviais, então tem também, além de tudo isso que a gente já falou, então ele que vai captar essa água da chuva e a partir disso, né, a gente tem que pensar nessa distribuição até chegar na rede, né, que faz a captação da água da chuva para o sistema, né, de rede de águas pluviais. Então, cada plano de um telhado é o que a gente chama de água, né, então, cada plano. Acredito que esse conhecimento de água do telhado, acho que vocês já tiveram, né, eu acredito em desenho 1, vocês trabalharam planta de cobertura, né, então já tem esse conhecimento consolidado. E aí,
parte disso, né, desse conhecimento, da questão da água, né, é importante, né, que para que esse telhado funcione de forma satisfatória em termos de captação de água, isso, o que vai determinar isso vai ser, principalmente, o tipo de telha e, consequentemente, o valor mínimo de inclinação que cada telha, né, tem. Né? A gente tem que garantir esse valor mínimo de inclinação para que essa água realmente haja o escoamento dela de forma satisfatória, não importa se eu pego uma velocidade muito alta e entre, né? Aí acontece goteiras, né? Para evitar isso. Então, normalmente a inclinação das águas de um telhado corresponde às necessidades climáticas da região na qual foi construída a edificação das restrições, exigências construtivas, né, de cada telha utilizada. Então, a escolha da telha vai determinar essa minha porcentagem de inclinação mínima exigida para que realmente haja o escoamento satisfatório dessa água, dessa demanda, né. Então, a construção da inclinação acontece por meio de uma fórmula aqui bem simples. Ela é dada, então, pela relação dos catetos do triângulo imaginário que é formado aqui, né, pelo plano inclinado do telhado a uma linha horizontal. Então, esse H, a gente vai ver essa parte mais alta, a gente pensando aqui num telhado de 2 águas, essa parte mais alta a gente vai ver que é a cumieira, que é o ponto mais alto do telhado, da minha cobertura, e aqui o comprimento que seria o vão, né, que eu tenho que prever, né? Eu tenho o vão aqui e prever qual vai ser a inclinação para esse vão. No caso aqui, como são 2 águas, o que acontece? Eu pego metade do vão. Se fosse esse vão, uma única água, eu pegaria o vão inteiro da edificação. Aqui, no caso, eu pego a partir, né, da quantidade de águas, né? Então, como que eu faço essa inclinação? Eu vou, primeira coisa, eu escolho o tipo de telha que eu vou estar utilizando, e lá já vem identificado qual a inclinação mínima, né, para aquela telha. E aí, eu tenho o meu vão e vou chegar a esse valor de cumieira, a altura da minha cumieira. Então, a altura da minha cumieira vai ser determinada pela inclinação da minha telha pelo vão, né, que eu tenho que calcular. Isso a gente vai fazer. Deixa eu só ver se tem alguém que está querendo entrar. Então, o cálculo da cumieira, ponto mais alto, como eu já disse, acontece da seguinte forma. Então, para telha colonial tipo capa, canal, mínimo de 25%, uma telha bastante comum, francesa 30%, fibrocimento 13%, de alumínio 8%. Deixa eu voltar aqui, não tem. Então, aqui, eu tenho tamanho, vamos supor que esse é o vão da minha edificação. Eu vou considerar que aqui seja um telhado de 2 águas. Tem a marcação aqui da minha cumieira, vão total de 10 metros. Então, se eu for utilizar a telha, tô pegando aqui a minha calculadora, uma telha, a francesa, por exemplo, de 30%, o que eu tenho que considerar? É um telhado de 2 águas, o vão total 10 metros. Mas como são 2 águas, então eu vou considerar 5 metros. E aí eu faço 30% de 5, né? 5 vezes 0,3. 1,5. Então, a altura da minha cumieira, utilizando a telha francesa, vai ser de 1,5. O ponto mais alto, né, desse meu telhado vai ser 1,5 para esse caso. Certo, gente? Se for de fibrocimento, 5 vezes 0,13. 65 centímetros. Aí a gente vê a diferença, né? A questão de telhas de fibrocimento, mesmo de alumínio, né? A cumieira é bem baixa, porque são telhas, são maiores, né? As placas em si, a unidade assim, são bem maiores, então ela não precisa de uma altura, né, para fazer uma altura maior, né, para fazer esse escoamento. Então a gente consegue, a gente pode colocar ela quase plana, né? Por isso, em termos de orçamento mesmo, né? Ela sai mais barata, porque vocês vão ver a questão da trama, do madeiramento em si,
é muito mais em conta porque ela é mais leve, então não preciso toda aquela estrutura de uma telha, por exemplo, cerâmica, que é muito mais pesada. Às vezes, vou pensar no conjunto como um todo, você imagina o peso de um telhado contando só as telhas. Então, eu preciso de uma trama, um madeiramento mais... com mais componentes, né? Porque eu vou ter uma sobrecarga maior em termos de peso em relação a uma telha de alumínio ou de fibrocimento, né? Então, aqui, 5 metros vezes a de alumínio, por exemplo, 5 vezes... dá 40 centímetros, é bem pouquinho. Por isso, é muito comum em casas que usam a platibanda, que o telhado está escondido, é muito comum utilizar, né, outro tipo de telha ao invés da telha cerâmica, né, porque eu consigo uma platibanda mais baixa, porque meu telhado vai ser menor, né, mais baixo também, né, e vai ficar escondido, né, em termos estéticos, né, a gente foge esteticamente, né, a questão do fibrocimento de alumínio não agrega, né, a parte estética muito valor, aí a gente acaba, já que vai ficar escondido, a gente faz uso. Não estamos entrando nesse caso, é lógico que tem outras coisas a se considerar. Por exemplo, desempenho térmico, que é algo que para a nossa cidade faz todo sentido. É importante a gente estar considerando, aí entra outro departamento, aí a questão da telecerâmica é muito mais vantajosa, né? Mas são coisas que a gente tem que ir pesando. Diga, alguém quer falar alguma coisa? E no caso daquelas telhas isotérmicas, aquela telha sanduíche, ela Sei. tem uma inclinação mínima? Não vou saber dizer a porcentagem exata, mas ela é próxima da telha entre telha de fibrocimento e alumínio. Também é pequena, porque ela também, as placas são grandes e ela é leve, né? Basicamente é isopor dentro, né? Entendi, obrigada. Nada. Gente, a questão das dúvidas, vocês vão ter que ir me falando, porque quando eu tô com a Simone, uma fica olhando o chat, a outra, né? Porque aqui tá aparecendo para mim só a tela, eu não consigo ver se alguém escreveu alguma coisa. Ou depois que acabar, eu posso ir tirando a dúvida. Que aqui, elementos condutores. São para o escoamento conveniente das águas de chuva e constituem-se de calhas, coletores, rufos e rincões, que são condutores verticais e acessórios com a função dessa drenagem das águas pluviais. Aqui tem até uma imagem bacana, né, desse desenho, né, com várias alturas de cumieira. Ó, aqui eu tenho uma altura, que ele sobe um pouquinho, tem outra altura de cumieira, aqui é outra altura de cumieira, e esses encontros, né, precisam de alguns elementos, né, que a gente chama de elementos condutores, né, que aí cada um desses elementos recebem nomes diferentes, né, encontro dessas águas, né, desses planos. Isso a gente também vai ver aqui. Então, a cumieira é o ponto mais alto do meu telhado, isso eu acho que vocês já devem ter, né, ouvido falar, a questão de cumieira, a gente sempre, né, principalmente em planta de cobertura, ela aparece. E aqui aparece, acredito, talvez vocês também já tenham ouvido falar, 2 elementos condutores importantes, eu acho que dá de ver a diferença aqui. E alguns elementos vão receber mais de um nome, talvez aí em materiais, dependendo do que vocês forem consultar, vai ter nomes diferentes, mas o mais comum é a gente chamar esse de espigão, que é a junção também de 2 planos, só que para fora, vendo? Para fora, e a calha também é a junção de 2 planos, só que para dentro. Acho que aqui dá de ver, talvez dê de ver. Vocês conseguem perceber a diferença entre o espigão e o rincão? Para dentro, o espigão, e o rincão para fora. Desculpa, o espigão para fora, né? E o rincão para dentro. Então, o rincão, tipo assim, seria meio que para baixo, seria isso? Isso, é como se fosse fora. uma calha, assim, né? Ah, tá, entendi, obrigado. Para dentro, se a gente for pensar num... Não sei se dá de falar do côncavo, convexo, talvez não. Mas assim, para dentro e para fora, eu acho que aqui dá de ver, a gente consegue ver bem. O rincão, no caso, então, ficaria entre 2 águas, né?
Ele Na verdade, formaria... todos ficam, na verdade, entre 2 planos, né? Mas aí vai depender se realmente a configuração dele é para dentro, assim, como se fosse uma calha mesmo, ou para fora, pontiagudo, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Eu acho que vocês conseguem ver nessa imagem bem a diferença, ó, tá vendo? No encontro dessas 2 águas, aqui formam meio que uma calha para dentro. E aí aqui a gente chama de rincão, aqui já aparece com outro nome, mas é água furtada ou rincão. E o espigão, ó, esse daqui para fora. Ok, gente? Ok, prof. Tá. É só por... Cadê? Imagem. Aqui eu trouxe algumas realmente para deixar bem clara a diferença entre eles, né? Aí aqui aparece alguns outros elementos. Cada plano, então, no meu telhado a gente chama de água, né? O rincão, cumieira, espigão. Beiral é a parte do telhado que transpassa a questão da parede, né? Que fica para fora, a questão da parede. E a testeira, que seria essa finalização na primeira linha, né, de telhas aqui embaixo. Geralmente se usa madeira ou não se usa nada, né, aí tem lugar, né, que faz uso dessa testeira, outros não, né, uma finalização aqui, e é em pena ou então que seria essa estrutura, né, essa maior, é como se formasse um triângulo aqui, né, que a gente chama de empenoitão. Aqui um mais completo, né, com os elementos. Professora, Pode falar. a senhora pode explicar de novo sobre essa testeira? Eu não entendi para que ela serve. Eu acho que aqui é só para fazer um acabamento. Aqui, acho que aqui dá de ver até melhor. Tá vendo essa parte de madeira aqui, ó? Na primeira fileira, contando de baixo para cima a questão das fileiras, né? Aham. Seria só esse acabamento. Ah, então ela é só para estética. Em termos funcionais, tem um lugar que usa, é mais para acabamento, fechar, não deixar o madeiramento aqui aparecendo aqui no final. Entendi. Aqui no início, melhor dizendo, né? Seria mais para acabamento. Entendi. Aqui a gente tem, só para trazer, né, um pouquinho mais a complexidade de um telhado, principalmente se for de telha cerâmica ou de concreto, que são telhas mais pesadas, que vão exigir da gente uma trama maior. O que seria a trama? Que é o conjunto, ó, de caibros, ripas, que é onde a gente vai fixar essa telha. Para segurar essa trama, eu tenho que ter uma estrutura, né? E a estrutura a gente chama de terças, que vão estar fixadas em tesouras, né? Que aí vem fixada no elemento construtivo, nas paredes. Então, por conta do peso desse material, quanto mais pesado, né, vai me exigir uma questão estrutural também maior. Então, aqui a gente vê os caibros, aí as ripas, que é a última parte desse madeiramento, que é onde realmente a telha vai estar encaixada. O caibro é para segurar as ripas, e as terças são para segurar os caibros. É uma estrutura mesmo, né? Parte estrutural. E aí tem a água, aí a tesoura, que é o elemento principal de sustentação, que vai transferir o peso desse telhado para a estrutura em si, pensando em pilar, em viga da estrutura, né, da edificação das paredes mesmos, né. Então, eu preciso de toda essa estrutura do telhado para estar recebendo essa telha. Professora, Oi. Eu acho que eu confundi tesoura com empena ou oitão. Eu acho que eu vi essa estrutura lá no outro slide, daí eu confundi. Você pode me explicar o que é o oitão, então? Na verdade, assim, não deixa de ser. A tesoura é a estrutura em si. Vão ter várias tesouras ao longo do telhado. Mas essa primeira que não necessariamente fica aparecendo, esse triângulo que forma aqui no final, é o que a gente chama de empena ou oitão. Em alguns lugares pode ser até a própria tesoura finalizando. Ou com parede mesmo, o mais comum, né? A gente pega
com tijolo, no caso, vai até o final aqui, faz esse fechamento. Mas Entendi, muda obrigado. alguma coisa de uma para outra, professora? Não, então, a empena ou então seria esse triângulo. Opa, desculpa. Aqui aparece, ó. Aqui pode ser uma própria tesoura, ou eu posso fechar simplesmente com parede, que seria aqui na ponta, no início do meu telhado, o que vai estar formando, como que vai ser esse fechamento. Geralmente é com parede. Não tem diferença, é o mesmo triângulo. Eu posso usar a tesoura aqui, como uma primeira tesoura, aqui na ponta, mas aí vai ficar aberto, né? O telhado. E aqui dentro vão vir outras tesouras. Ela não vai ser só aqui na ponta, vão vir outras tesouras dependendo do vão, né, que eu tenho aqui do meu telhado. Essa empena ou então vai ser essa abertura, esse triângulo que forma aqui entre o telhado e a parede. Ficou claro? Ficou. Obrigado. Ficou. Professora, eu fiquei com dúvida também de identificar a ripa e o caibro. Isso a gente Ou vai se ver são a depois. mesma coisa. Não são a mesma coisa. Tá. A ripa, isso a gente vai ver, inclusive, na aula que vem, na verdade. E um pouco nessa, mas já posso ir adiantando. A ripa, elas vão ser a última estrutura de madeira. A gente coloca só essas pequenininhas aqui que eu tô mostrando, ó. O distanciamento entre elas vai ser do tamanho das telhas, elas que vão receber as telhas, é onde as telhas vão ser fixadas, as ripas. Sim. E o que segura as ripas são caibros, que aí é essa estrutura aqui na transversal. Por isso que a gente fala trama, né? Porque uma vai no sentido, aí vem o caibro no outro sentido. Tá vendo? O caibro é esse aqui que eu tô mostrando. Obrigada. E as ripas são essas menores. Então, a ripa vai fixada no caibro. O caibro vão ser fixados nessas terças. Aqui, ó, terça, que sustenta os caibros. E as terças vão estar sustentadas nas tesouras. Tá, muito obrigada. Assim, um vai distribuindo a questão do peso, não sei se você já tem sistemas, né? Mas o peso do telhado, do conjunto, né, das telhas, vai ter que ser distribuído por estruturas até chegar no pilar e, consequentemente, lá na fundação. Então, é toda uma engenharia mesmo, né? Isso que a gente fala, é uma engenharia. A gente vai desse peso, ele tem que chegar até a fundação. Tá, muito obrigada, Pro. Nada. Aqui mais um desenho só para mostrar águas do telhado, né? Cada um desses planos de captação dessa água pluvial, né? Então, cada um a gente chama de águas. Aqui, nesse caso, nós teríamos, né, uma edificação com 1, 2, 3, 4, 5, 6 águas. Com 6 águas. E aí a geometria. Vocês viram? Acho que vocês viram, assim, lá em GD. Sim, GD. Que quando acho que até bastante, vocês fazem bastante exercício disso, né? Demonstra que quando se trata de plantas que as paredes são perpendiculares entre si, retângulos, quadrados, o encontro de duas águas adjacentes se faz segundo um ângulo, seguindo, na verdade, um ângulo de 45 graus, né? Então, esse encontro aqui, pensando aqui, né? Esse ângulo aqui nesse telhado de 3 águas, ó, 45 graus, né? Ou bissetriz, tirando a bissetriz desse ângulo. É claro que em ângulos, no caso, adjacentes perpendiculares, que formam ângulos de 90 graus, para a gente é muito fácil fazer uso do esquadro de 45 graus. Todo mundo sabe qual que é o esquadro de 45 graus, né? E vocês compraram o conjunto de esquadros, são 2 tipos. Aí tem o de 45 e tem o outro de 30 a 60. Tá claro, gente? Sim. Beleza. Acredito que sim. O de 45 é o menor. Então, ali tem, né, tem 45, 45 e 90. Aí o outro, né, que é o mais pontudo, vamos dizer assim, né, é o ângulo de 30, 60 e 90. Então, fazendo uso com o esquadro de 45, a gente consegue, né, encontrar esse ângulo facilmente, tirar a bissetriz, né? Bissetriz, vocês aprenderam também como tirar, né?
usando um compasso, alguma coisa. Sim? Eu acho que não. Eu não lembro, professora. Tá, depois eu vou no exercício, talvez precise, aí eu mostro para vocês como faz. É bem facinho também, é bem fácil, é bem tranquilo. Em ângulos diferentes de 45 ou diferentes dos esquadros, né? Que nem sempre a gente vai conseguir só ângulos de 45, de 60, 30, né? Ângulos, né? Esses mais comuns. Então, aqui no caso de 4 águas, de 3 águas, a gente consegue, né? Fazendo simplesmente, né? Adotando esse ângulo de 45 graus. E aí a gente chega aqui, ficou branco esse slide, mas enfim, a gente chega aqui num assunto bem interessante, que é a diagramação de cobertura, que é justamente a gente chegar ao número de águas que a gente pode estar prevendo para aquele telhado. O que vai, né, é claro, né, vai nos levar a essa quantidade de águas? Principalmente o desenho em si da edificação, né, vai fazer com que eu tenha esse recorte, né, da cobertura também de forma diferente, considerando, claro, né, que essa cobertura acompanhe essa edificação, né, não necessariamente pode acontecer, vai depender também da questão do partido arquitetônico, das escolhas em si. Então, o diagrama de cobertura é um desenho realizado em escala pré-definida, com o objetivo de mostrar a disposição dos vários planos de um telhado, as águas, e o sentido de queda das águas pluviais. Aqui a gente vai indicar, né, por onde vai estar caindo. As linhas do diagrama de cobertura, elas são traçadas com linhas visíveis. É uma planta, né? Lembra lá da planta de cobertura? O que vai ser visível? Numa planta de cobertura, a gente quer mostrar a cobertura. Então, o que é visível, né? No caso dessa planta? A cobertura. Então, vai ser linhas contínuas. E o contorno da construção, no caso as paredes, né, da edificação limite, aí a gente vai mostrar com linhas invisíveis tracejadas, porque a gente considera que essa planta de cobertura, a gente está olhando como se a gente estivesse sobrevoando, né, essa edificação. A gente vai enxergar só a cobertura, o telhado, né, e as paredes, o limite dessa edificação, a gente não consegue ver. Por isso, né, ele aparece aqui como tracejado, mas não preciso colocar as divisões internas, colocar espessura, nada. Aqui a gente vai colocar informações importantes em termos de cobertura, no caso, uma caixa d'água, aí se tiver, né, elementos de diferentes alturas, aí os elementos para captação dessa água, calha, rufos, né, eu também indico numa planta de cobertura. E aí, essa linha tracejada com a cobertura, por que eu tenho que indicar? Que ela que vai definir aqui a questão do beiral, né? Que essa justamente é o que passa, né, da cobertura em relação à edificação, né? Quanto transpassa aqui. Então, isso aqui a gente chama de beiral e é importante que a gente mostre, né, nessa planta de cobertura. Então, o processo de determinação... Alguém quer falar alguma coisa? O processo de determinação das águas de um telhado usando espigões e rincões. A gente vai dividir o desenho em retângulos, sempre com predominância do retângulo de maior vão transversal. As concordâncias das linhas são traçadas a partir das bissetrizes dos ângulos. Deixa eu ver se tem um desenho, é que está em outro slide. Volta, peraí. E a cumieira dos ângulos, né, dos espigões e rincões, e a cumieira sempre encontram com outra cumieira, ou com um espigão e rincão. Aí, nesse último caso, quando encontrar espigão e rincão, ela muda de direção. Ou seja, peraí, é mais fácil no desenho. Por exemplo, eu tenho um telhado meu que ele tem um recorte aqui, diferente, né, aqui. Pensando aqui, tudo isso aqui que eu tô passando o mouse é minha cobertura. Primeiro passo, então, para eu estar fazendo essa diagramação, eu vou separar esse telhado em retângulos. Sempre na questão, eu separo sempre retângulos com maiores, né, a questão transversal, um tamanho transversal. Então, vem aqui, ó, esse retângulo aqui, ao invés de eu fazer isso, né, eu faço isso aqui. Aqui e aqui a mesma coisa. Aqui, para mim, apareceu 3 retângulos. E aí,
eu desenho os espigões com linhas de 45, o ângulo interno, né, menor que 90 aqui. O menor, aqui, ó. Os espigões aqui, vem aqui, aqui, em todos eu faço aqui o espigão. Até aqui tranquilo, né, gente? Acho que sim. Não, é bem... Ah, ali até faltou o R. Marcação dos rincões com as linhas com linhas a 45. Então, quando o ângulo interno for maior que 90 ou 270, no caso, aqui, ó, esse ângulo aqui, tá vendo que eu tô mostrando com o mouse? Esse ângulo é maior que 90. Esse daqui interno, ó, maior que 90. Esse é maior que 90. Esse é maior que 90. Aqui eu já sei que vai surgir para mim algum elemento condutor, no caso, rincões. E sigo traçando a cumieira. Ó. Aqui eu sei que vai surgir um rincão por conta desse ângulo, que é maior que 90. E traço, né, também é 45 graus, gente. Ó, tá vendo? Esse é paralelo a esse, que é paralelo a esse, também a 45 graus. E aí eu chego, ó, um rincão com o outro. Eu vou ter uma altura de cumieira aqui. Aqui uma altura de cumieira. Aqui outra altura de cumieira. E aqui outra altura de cumieira. E o telhado, nesse caso, ó, vai ficar dessa forma. Só trazendo, voltando, né, vamos refletir sobre. A cumieira, a gente calcula, aqui nesse caso, vamos considerar, eu acho que seria o mais normal, que vai ser um tipo de telha único, né, para toda a cobertura. Peraí, né, bom, a gente vê de tudo por aí, mas geralmente se usa um único tipo de telha. Então, a questão da inclinação da telha também vai ser única. Ah, é uma telha, aquela lá, a francesa, 30%. Considerando que os vãos aqui são diferentes, por exemplo, essa distância aqui é diferente dessa distância daqui, né? Ó, o vão aqui é maior em relação a esse outro vão. Certo, gente? Aqui também. Conseguem, né, perceber isso? Então, cada retângulo que a gente separou tem um vão diferente. Certo? Ok? Certo. Tá. Certo. Tô falando aí, senão... Então, consequentemente, eu vou ter alturas de cumieira também diferentes, já que meu vão é diferente. Então, para eu fazer esse sobe e desce, entre aspas, entre cumieiras, nessas diferenças de alturas... O que eu preciso estar fazendo? É justamente aí que vai aparecer esses rincões, os espigões, né? Espigão, na verdade, aqui, né? Também aqui. Mas vai aparecer esse rincão, que é justamente onde eu vou fazer o encaixe, né? Desse telhado com esse telhado que tem uma outra altura de cumieira para esse telhado. Pelo vão aqui, muito provavelmente esse daqui vai ser o mais alto, já que o vão aqui é maior. Aqui, aparentemente, esse daqui é maior que esse, né? Esse daqui vai ser o segundo mais alto e esse o terceiro mais alto. Então, como eles têm alturas diferentes, consequentemente, a cumieira também vão ter alturas diferentes, como eles têm vãos diferentes, desculpa, né? E para fazer essas ligações, né, vamos dizer, entre as cumieiras, já que elas têm alturas diferentes, aí surgem, né, esses rincões em ângulos internos maiores que 90 graus aqui. Ângulos internos, eu sei que tem rincão maior que 90 graus. Ok? Nós vamos fazer exercício, já adiantando. Prof. Pode falar. Sim, mas tem como... Ai, tem como você voltar aos passos, assim,
Porque assim, só voltar, tipo, passar eles e aí chegar no 6 e explicar de novo aquele comecinho até eu chegar nos rincões, por favor. Tipo, Sim. Aqui, faz a passo 1, projeção, aí tudo bem, a gente divide em até aí tudo retângulos. bem. Uhum. Depois, em cada um dos retângulos, na intersecção, vamos dizer assim, né? A gente, no encontro, a gente vai fazendo os espigões com ângulo de 45 graus. Então, tirei espigão aqui em todas as pontas desses meus retângulos. Percebam que aqui, ó, já aparece até tracejado, que a gente já sabe que para eu fazer um encaixe desse retângulo com o outro, não é simplesmente colar um telhado no outro, né? Não são telhados independentes. Eu preciso fazer essa ligação. Mas posso estar aqui no início, talvez facilite, né? Eu desenho espigão aqui em todos os retângulos. Aí, em ângulos maiores, ângulos internos maiores que 90, ó, interno. Aqui, maior que 90, ó, interno maior que 90, interno maior que 90, interno maior que 90. Eu marco os rincões, que também é aqui na bissetriz. Não, aqui é 45, né? Eu faço a marcação. Como assim, bissetriz 45? Eu falei na bissetriz desse ângulo, mas aqui seria do ângulo interno, né? Ah, tá. Como aqui é 90, a gente pode considerar 45 porque seria, né, a bissetriz desse de 90 de graus. fora. Isso. Entendi. Isso. Marquei todos os rincões. Professora, Diga. eu tô tendo dificuldade de entender essa marcação dos rincões, porque assim, eu não entendi por que precisa dos 2 rincões em cada lado. Para eu conseguir fazer o encaixe dos telhados. Por quê? Aqui, esse telhado aqui, ele vai ser mais baixo que esse daqui. Porque a cumieira desse é menor, já que o vão dele é menor também. Uhum. Então, essa cumieira vai ser mais alta que essa. Então, para eu fazer esse encaixe, porque aqui, ó, eu vou ter o rincão aqui, o telhado, ele vai subir aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Peraí, só voltando. Acho que não. Aqui, ó, a gente consegue, talvez, por essa imagem aqui, ó. Aqui, tá vendo isso daqui? Ó, ele tá subindo. Sim. É isso que vai acontecer ali. Ele vai subir para minha próxima cumieira. Ah, tá. Então eu acho que eu entendi. Aqui, nesse telhado aqui, talvez que seja mais tranquilo, né? Que tem menos linha. Ó, eu tenho aqui essa cumieira maior, eu tenho que fazer o encaixe dessa pontinha aqui como uma parte única do telhado. Então, aqui, para eu fazer, aí eu coloco um rincão aqui, ó. Aqui, ó, um ângulo maior que 90, ângulo interno. Aí surge um rincão. Esse daí eu entendi, eu só não entendi aquele outro mesmo. Aí esse daqui sobe. É o mesmo princípio. Vamos lá. É que tem mais um telhado, ele é um pouquinho mais complexo que aquele outro, né? Mas é a mesma coisa, ó. Maior que 90 graus, aqui ângulo interno, coloquei um rincão, aqui o outro. E depois, no próximo desenho, ó, entre o rincão e outro surge o traçado de outra cumieira. Eu acho que agora eu entendi. Obrigada. Aquele... E aqui, ó, aí surge as águas. A gente vai fazer exercício quanto a isso. Aí eu fiz essas marcações, aí eu fiz aqui, deixa eu voltar onde eu estava, aqui do rincão, né, marquei aqui os rincões, ainda com traçado aqui dos espigões aqui, aí eu ligo um rincão no outro, perpendicular aqui mesmo, paralelo, né? Aí, ó, eu faço esse traçado de um com o outro, aqui a mesma coisa, que é onde vai acontecer esse encaixe. E aqui vai surgir uma única água,
vendo aqui? Aqui vai estar bem pequenininha a altura, né, da cumieira. Aqui é só em 3D facilitaria, né, de ter colocado. E aí eu faço as marcações, é importante, né, eu tenho que indicar, por exemplo, a seta com a caída dessa água, sempre perpendicular aqui ao plano, né, ao limite do meu telhado. Ficou claro, gente? Talvez ainda não esteja, mas a gente vai fazer exercício, aí vai ficar mais claro, porque realmente esse telhado não é dos mais... Ele não é tão complexo, mas também não é dos mais fáceis, vamos dizer assim, mais simples, né? Mas Ave Maria, não quero nem ver o complexo. não, tem telhados muito mais. Se vocês forem agora reparar, né? É por isso que o engenheiro fala, arquiteto vem com cada uma. Você imagina fazer um madeiramento desse telhado, né? Com todos esses recortes. Meu Deus do céu. Pois é. Então, assim, o que vocês têm que fixar para chegar a essa diagramação? A questão dos ângulos, então, em todos, primeira coisa, né, dividir em retângulos maiores, né, sempre na transversal, aqui no caso são 3 retângulos. Aí eu venho onde tem ângulo de 90 graus, sempre olhando o lado interno. 90 graus, eu faço a marcação aqui da bissetriz, né, no caso, né, 45 graus. Posso fazer isso em todos, mas nos ângulos internos maiores que 90, aqui 270, eu já faço as marcações de espigões. Aqui, rincão, né? Desculpa, rincão. Flávia, Pode falar. porque eu não lembro o nome dessa linha menor aí. Qual menor cumieira? Isso, a cumieira. No caso, por que que ela simplesmente não liga lá na outra e vai reto? Por que que tem um pedacinho ali? Aí, Qual pedacinho aqui? vai mais pra cima com o mouse. Esse daqui? Aí, isso. Por que que isso Porque existe? isso daqui tá inclinado em relação a esse. Isso daqui é uma cumieira. Ela tá reta. Ela tem a mesma altura que nesse ponto é aqui. Certo? Ok. A parte que sobe é aquele... pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui que você tá falando, esse ponto aqui onde tá o mouse, ele é mais baixo, cadê meu mouse? Ele tá aqui, ó, ele é mais baixo do que esse ponto aqui em cima, ele tá subindo esse pedacinho. E como que eu sei disso? Isso que eu ia perguntar, obrigado. Justamente o espigão que vai indicar, porque essa cumieira, a altura dessa cumieira aqui, ó, é maior, é mais alta, né, do que essa outra cumieira que surgiu aqui, ó. Sim, mas como Quando que eu sei você o usa o tamanho? esquadro, então, utilizando os esquadros, ele mesmo já vai nos direcionar, porque eles não vão encontrar as linhas. Se isso daqui tivesse na mesma altura disso, ia dar certinho aqui nesse ponto. Essa linha daqui. Quando eu traçasse, ela ia dar certinho. Entendi. Mas não entendi direito. Mas entendi. Não, é importante que entenda direito. Se a cumieira daqui, ó, aqui eu tenho uma marcação, ó, percebo que aqui é um pouquinho mais fininho, né, do que esse lado aqui, né? Acho que conseguem ver? Isso daqui na horizontal, essa parte aqui é menor do que essa, ok? Consequentemente, a cumieira aqui, que é essa daqui, ó, ela é mais baixa do que essa. Se isso daqui fosse da mesma largura dessa daqui, ó, as cumieiras estariam na mesma altura. Quando eu fosse traçar essa reta aqui, ela ia dar certinho nesse ponto de intersecção. As 3 linhas iam se encontrar no mesmo ponto. Por isso é importante a precisão do desenho. Que às vezes, um pouquinho que a gente vai, sabe, errando, aí não fecha certinho. Mas se isso fosse, se essa cumieira aqui fosse dessa mesma altura dessa outra aqui, aí não teria essa linha menorzinha aqui que tá subindo. Então, a própria diagramação, o próprio esquadro, quando a gente for traçando, ele meio que direciona a gente para, como que eu vou saber?
Aí vai acontecer exatamente assim. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que eu sei que o cálculo de cumieira é em função desse vão. Então, só de olhar, eu já sei que esse vão é bem menor do que esse. Então, já sei que essa cumieira vai ser diferente dessa. Aqui tem outra cumieira, esse vão é diferente desse, já sei também que a cumieira vai ter altura diferente. Então, onde eu sei que a cumieira é menor, aqui é a mesma coisa, ó. É bem mais fininho, então vai ser diferente desse outro. Então, alturas de cumieiras diferentes, eu vou ter telhados, né, consequentemente diferentes. Em algum momento, esse telhado, ele vai ter que subir, vamos dizer assim, né? Vai ter que ter uma estrutura que ele suba para o encontro da outra cumieira. Professora, Diga. por que que aquele rincão ele tem 3 linhas? Eu não entendi isso. É só representação. Ah, mas na hora de fazer, pode fazer com uma? Geralmente a gente faz diferente para estar indicando. Ou, assim, não tem uma norma que direciona isso. O que a gente faz? Ou faz com 2, ou a gente coloca a letra. Acho que ano passado a gente fez até dessa forma. Tipo assim, toda cumieira aqui, no caso, lá voltando. Aqui vai ser uma cumieira, que vai ser outra. Então, eu posso colocar C1, C2, C3, C4, C5. E indicar a altura, né? Eu preciso indicar a altura de cada uma delas. Que aí eu vou ter calculado, né? E aqui eu posso só indicar um rincão, eu posso usar R, o espigão coloco como E. Só para estar indicando mesmo os elementos do telhado. Mas aqui é só, esses 3 é para representação, que ele é como se fosse uma calha, né? É só a representação mesmo. Entendi. E para fazer ele é sempre a bissetriz, né? Do ângulo Sim. interno. Sim. Entendi. Obrigada, professor. Para facilitar, eu vou tirar a bissetriz no caso de, né, desse ângulo, acaba que aqui ele é bissetriz desse externo aqui, que é o mais fácil, né, que é o de 90, né? Eles são paralelos, né? Aqui, ó. Esse é paralelo ao espigão, né? Eles são paralelos. É isso que eu ia falar, daí esse é tudo paralelo com o de 45. Sim, eles são paralelos. Aqui alguns exemplos. Aqui no caso, ó, que é o que eu estava querendo dizer, ó. A é igual a B. Então, ó, eu tirei aqui 45, 45, 45, 45. Quando eu traço, né? Quando eu traço aqui, ó, eles já se encontram. Já a própria diagramação, quando eu traço, faço uso do esquadro, ele já me indica que todos, no caso, como A é igual a B, a altura da cumieira é igual. Então, ó, todos encontraram no mesmo ponto. Aqui, como tem um ângulo maior que 90, né? Aí eu tenho um espigão que também vai encontrar nesse ponto. Aqui é a mesma coisa, um outro desenho. A igual a B também. Mesma altura de Espigão ou rincão? rincão, desculpa, gente. Espigão, deviam colocar Nossa, um já fiquei assim, ai, o que é isso? Um nome bem diferente, né? Eles são parecidos, acaba que o espigão é aqui de fora, é esse daqui, né? Aqui é o rincão. Tá? Aqui, ó, a altura também, a B igual a A, então a cumieira, a mesma altura. Então, ó, quando eu tracei, ó, 45, 45, vem aqui, tá. Mesma coisa, 45, 45, tracei minha cumieira, elas vão simplesmente encontrar no mesmo ponto. E traço aqui um rincão de um lado e do outro. Caso elas sejam diferentes, isso não vai acontecer, elas não vão encontrar. Acho que tem algum exemplo aqui, ó. Acontece isso daqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó. A é diferente de A é menor que B. É só eu traçar, minha linha não vai encontrar quando eu traço aqui o espigão, ó. Ele não bate. Às vezes, tá impreciso, não. É que a cumieira realmente é diferente. Então, ela tá em altura diferente. Não tem como essa ponta ficar aqui, porque isso daqui é mais alto do que essa cumieira. Mesma coisa aqui. A menor que B, aqui outra solução. O princípio é o mesmo, ó. Os ângulos de 45, de 90 graus eu tiro, né? 45 graus. Onde ângulo interno maior que 90 graus eu traço aqui o rincão. Aí, onde encontrar com a cumieira aqui, eu sei que um ponto. E ligo, né?
Também é para estar 45, eu ligo até a próxima cumieira. Percebo que o princípio realmente é o mesmo, né? Assim, não tem... Professora, então o comprimento do rincão é até eu encontrar a próxima cumieira? Cumieira, isso. Ah, entendi. Talvez, E Olha, aí, como bastante. esse comprimento nem vai ser especificado, né, na planta, né? Porque ele é uma medida na oblíqua, nem vai. Aham, entendi. Sim, não. Não, aí a gente não cota nesse sentido, não. Os recortes, não. O que eu vou indicar em planta é a altura de cumieira, no caso meu beiral, né? E essa questão da água. Aqui só a questão das águas mesmo, para a gente ver algumas soluções. Né? Aí, quantidade de águas. E aí a representação. Né? Bom, eu vou trazer aqui, mas na verdade vocês já até viram nessa questão da planta de cobertura, né? A composição do desenho, então a planta de cobertura, ela apresenta algumas informações, os elementos reais, desenho do polígono da cobertura, com beiral, né? As linhas do telhado, elementos do telhado, aí eu preciso estar representando chaminés, reservatório, qualquer coisa que esteja, né, nesse telhado, contorno da construção, que a gente já viu a linha tracejada, o limite, né, dessa minha construção, e elementos de rede pluvial também preciso indicar, tipo calhas, condutores, caixas, canalizações, tudo isso eu indico numa planta de cobertura. Em termos de informação, aí eu preciso das cotas da cobertura, cota dos beirais, de beirais similares, setas de indicação do sentido de escoamento da água, né, das águas, né, a gente, em cada uma das águas, eu preciso indicar essas setas. O tipo de telha, no caso, né, qual material, a gente precisa indicar lá, escrever telha, cerâmica. E a inclinação desse telhado. E, né, geralmente precisa escrever inclinação, né, coloca aí igual a 35%, 30%, aí seja lá a inclinação que foi usar, né. O dimensionamento de água pluvial, no caso diâmetros, declividade, tudo em relação, como que vai acontecer essa caída, né, porque a gente tem que pensar que esse telhado, ele vai estar fazendo essa captação dessa água, mas essa água tem que chegar até a rede lá da rua de águas pluviais. Então, como que acontece? Eu peguei essa água do telhado, como que acontece essa descida, né? Tem que indicar informações de interesse da cobertura, dimensão dos elementos do telhado, cotas de posição dos elementos do telhado, eu tenho que colocar calha, rufo, se for o caso, essa saída, essa caída da água, por onde que vai acontecer, né? Usualmente, se utilizam as escalas 1 para 100, 1 para 200, aí vai depender do tamanho da sua edificação, né, informações também necessárias. Porém, no momento do desenho, é aconselhável que se utilize os desenhos de planta baixa como base, né? Eu tenho a planta baixa, ela, é claro, é a primeira planta que a gente faz, ela que vai definir o restante. Então, recomenda-se que o desenho escala 1 para 50, mesmo da planta baixa, e caso necessário, aí a gente faz uma cópia reduzida. Isso, principalmente, seguir escala da planta baixa, era muito quando se fazia muito desenho à mão. Ainda é nosso caso, né? Mas eu falo assim, entregas, né, lá para o cliente, antigamente se fazia à mão. Então, era muito mais fácil utilizar o mesmo desenho da planta, que já estava, eu fazia, né, ou chupava o desenho, alguma coisa. Mas hoje, já com o uso do CAD, a gente consegue, né, fazer essas reduções facilmente. O que acontece muito é que a planta de cobertura, a gente acaba utilizando junto com a de implantação. É muito comum isso. É claro, se eu não tiver muitos detalhes, se for um telhado relativamente simples. Agora, se eu tiver um telhado um pouco mais complexo, com mais elementos, caixa d'água, aí eu tenho que indicar toda esses elementos, aí às vezes eu preciso de uma escala, né, um pouco maior. Aí nem sempre é possível trabalhar na planta de implantação.
ao invés de fazer uma só de implantação, aí a gente acaba utilizando na mesma, né? É o mais comum. Em termos de espessura, né, hierarquia de traços, né, as espessuras grossas prevalecem para o desenho da cobertura propriamente dita, já que o desenho que a gente quer, a planta em si é de cobertura, então eu tenho que reforçar a informação que eu quero passar naquela planta. Então, decrescendo à medida que o objeto representado se afasta do observador. A gente tem que considerar que nós, enquanto observadores, a gente está em cima, uma vista superior, né, da edificação. Então, quanto mais próximo da gente, a espessura é maior. No caso, então, a cumieira, né, vai ter um traço mais grosso, porque ela é a parte mais alta do telhado, consequentemente, é a que está mais próxima, né, do observador. Aí, os outros elementos, a gente traça numa hierarquia menor. Não precisa, é claro, mas meu telhado tem várias alturas de cumieira, como foi aquele exemplo que a gente deu, né, que tinha 5. Eu vou precisar de 5 tipos de traço? Não. Geralmente, a gente evidencia que está mais alta, aí traça ali com as diferenças médio, e ali no beiral em si, né, finalizando, aí a gente pode traçar um traço mais fino. Então, pode usar até 4 tipos de traços, mais ou menos. Não precisa ter essa rigidez, essa quantidade de traços para a quantidade de cumieira, né, porque senão, só naquele tipo de telhado, foram 5 tipos de cumieira, alturas, né, diferentes. É só para isso serem uns 5 tipos de traços, é mais o limite, aí tem a parte tracejada também, aí seria, né, não dá, né, tanto tipo de traço. Então, a gente realmente destaca mais as cumieiras, e o restante fica de traço de médio a fino. Consideradas as setas indicativas de escoamento, a gente precisa estar indicando, né, essas setas. A caída, né, da água sempre no sentido perpendicular, assim que eu vou colocar a minha telha, ela não acompanha aqui, às vezes acontece, né, a gente fica meio na dúvida, aí deixa meio que paralelo aos espigões aqui, mas a seta é perpendicular ao limite aqui do meu telhado, né? Então, setas de mesma direção e sentidos opostos indicam cumieira. Aqui, no caso, eu tenho uma cumieira. Setas concorrentes com sentido divergente, espigões. Então, essa seta em relação a essa, eu sei que aqui tem um espigão, que é o que acontece aqui. O oposto aqui em relação à cumieira. A gente vai começar a chover. Setas concorrentes com sentido convergente indicam os rincões. Ó, concorrentes aqui no caso. Aqui eu sei que é um rincão. Aqui é só mais informativo, porque na verdade a seta é a última coisa que a gente faz, né? Então, a divergente nelas, convergente, desculpa, né? As setas estão indo para o mesmo ponto, ó. Se eu fosse ligar essa com essa, elas se encontrariam aqui, então eu sei que tem um rincão. Aqui, no caso, é essa com essa, ó, são sentidos opostos, mas uma tá para um lado, a outra tá para o outro. Elas não vão se encontrar, são sentidos divergentes. Então, aqui eu sei que tem um espigão. É só mais uma forma de estar identificando. E aqui um exemplo de representação gráfica, só um exemplo, né? Então, eu tenho aqui a marca, o telhado, a cumieira, num traço mais forte, ou mais grosso, né? Como queira, a projeção da área construída, nem sempre precisa estar escrevendo isso, algumas pessoas escrevem, outras não. Aí eu coloco o tipo de telha cerâmica para cada um dos lados, mesmo que mais dificilmente a gente troca de tipo, né, de telha no mesmo telhado, mas enfim. Então, telha cerâmica, indico também a inclinação dela. O texto é no sentido de leitura, é porque essa seta tá aqui, eu não preciso girar o texto não, gente, o texto é sempre no sentido de leitura, né? A seta tá para o outro lado, senão o texto aqui ficaria de cabeça para baixo. E faço essa cotagem em relação ao telhado. Professora, a senhora sabe me dizer qual que é o tamanho dessa seta, mais ou menos? Principalmente dessa aqui. Não tem
isso. Eu posso pesquisar Pois no é. mas eu confesso que nunca. Eu acho tive que não tem professor tamanho. que botava pânico na gente com essas coisas desse Eu tamanho. não sou tão rígida quanto a isso, não. É lógico, você não vai fazer uma seta quase do tamanho do telhado, mas a gente pode padronizar. Eu vou pesquisar aqui. Então tá bom, obrigado. Eu acho que fica mais fácil quando a gente padroniza, né? Vocês ficam menos inseguros. É, porque as minhas setas, por exemplo, eu tô fazendo de acordo com o regra da minha cabeça. Sim, é porque às vezes contar com bom senso não, né? Porque às vezes assim faz todo sentido para mim ter uma seta grandona, mas aí para o desenho, né? Então é melhor a gente padronizar, né? Depois a gente pensa nisso. Professora, e tem alguma padronização a ser seguida da achura do telhado, em questão de distância, traço? Traço fraco, porque é Ashura, né? Sempre que a gente pensar em Ashura, traço fraco. No caso aqui, geralmente a gente indica por linhas paralelas no sentido da água, né? Do telhado. Aqui tá fácil que uma cai para um lado, outra para o outro, mas se tivesse a outra para esse sentido aqui, aí eu faria no sentido de caída da água, do escoamento mesmo da água. Mas assim, não tem distância entre elas também. Isso que eu estava perguntando, se tem Não é uma... nesse nível, não. É interessante você manter um padrão no sentido da, não sei, aqui uma pequena, uma grande, uma pequena, aqui outro tamanho, entendeu? O mesmo padrão. Bom senso também no sentido de, não, eu faço uma linha aqui, aí faço outra no meio, outra no final, e falar que isso é uma achura, e também não, né? Bom senso nesse sentido, mas também precisa ser tão fininho, porque também carrega muito desenho. Achura é informação, assim, complementar. Tanto é que nem sempre a gente nem cobra tanto isso, principalmente à mão, né? No CAD é mais fácil de colocar. Mas a Ashura, ela não pode sobressair o desenho, as cotas, nada, senão acaba causando confusão, né? Na leitura do desenho. Aqui eu já tinha até comentado a questão do uso da platibanda. É uma outra alternativa, né? Pensando em telhado. Que é uma espécie de mureta na parte mais alta das paredes externas de uma construção, com função ornamental, assim, esconder no telhado. Acho que platibanda todo mundo sabe o que é, né? A utilização da platibanda deve ser associada ao uso de calhas, estruturas, né, feitas de diversos materiais, cobre, zinco, concreto, plástico, que serve para escoar, né, essas águas pluviais na cobertura, aqui só para a gente ver. Então, aqui, né, hoje está se utilizando muito isso. Esconder esse telhado, isso aqui que a gente chama, né, de platibanda. Então, tem que ser maior que a cumieira, claro, senão, né, eu vou conseguir enxergar esse telhado. Mas, por conta disso, eu vou ter um encontro, né, das minhas telhas no meu telhado, efetivamente, com essa estrutura, né, de platibanda. Então, eu tenho que pensar em elementos aqui que vai fazer... que eu vou ter que colocar, prever, né, entre o telhado, no encontro, né, do telhado com essa estrutura, que é o que a gente chama, a água vai cair aqui, calha, né, a captação aqui. O rufo seria essa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Geralmente se usa muito em muro, né, essa estrutura metálica que serve para proteção, né, das paredes, ou pingadeiras também chama, né, também. Aqui alguns tipos de beiral. O beiral, que a gente já viu, eu posso. Não tem jeito certo de beiral, né? Eu tenho aqui a estrutura do meu telhado, eu tenho um beiral aqui que eu vou dar determinando, e posso aqui a laje ir somente até a parte da alvenaria, ou do fechamento, né, da minha edificação. Ou posso também, outra forma, essa laje aqui, ir até o meu beiral. Algumas pessoas preferem porque aqui fica protegido, não fica aberto, né? Porque quando se faz isso daqui, se você não fecha esse cantinho aqui, aí entra bicho, aí tem gente que coloca tela, né?
Ou não necessariamente a laje vai até aqui, tem gente que vem colocar forro, fecha de outra forma, né? É mais para questão de entrada de bicho mesmo, aqui para o telhado, né? E aqui, sem beiral, no caso, quando a gente usa platibanda, então, entre a edificação em si, a alvenaria, no caso, considerando, e o telhado, eu tenho que pensar em elementos que vão escoar essa água, esse encontro, né, desses dois componentes do telhado, a platibanda e o telhado em si, da cobertura. Então, aqui, no caso, fazendo uso de uma calha, para escoar, né, toda essa água. E esse rufo, que também, no caso aqui um telhado, uma telha, né? Aqui todo madeiramento. E aqui eu tenho uma platibanda, ele vai começar de uma altura X, que seria a altura da minha cumieira, considerando aqui, né, uma água só. E aí eu tenho que fazer esse rufo aqui, ó. Que aqui vai ter um elemento e aqui vai ter outro. Para que a água, né, ela não entre aqui, entre um elemento e outro, o encontro, eu preciso, né, fazer um detalhe maior aqui, que faz com que a água escoe para o telhado, não entre uma estrutura e outra. Isso também eu tenho que prever, no caso de uso de platibanda, né. Eita, esse eu já esqueci de recortar, olha. Vai voltando, mas é importante, tá no lugar errado. Então, assim, para a aula de hoje, o que a gente vai fazer? Que aqui, aula síncrona, atividade A, né? Atividade 3A. Vocês vão desenvolver a concepção geométrica ou diagramação da cobertura, melhor dizendo, né? E 2 vistas, a frontal e a lateral esquerda, e cálculo da cumieira. E vão considerar a telha de 30% e beiral de 50 centímetros. O beiral tá até muito, mas porque senão fica muito pequenininho. Aí a gente colocou 50 centímetros interno, para esse tamanho interno, tá? O beiral vai aqui para dentro, tá? A marcação do beiral. Na escala, 1:75. Deixa eu ver se essa escala tá boa. Acho que tá. 3/7. 1:75. 10/10. É. Aqui, até para facilitar, né? A gente até colocou a quantidade de águas. 7 águas nesse daqui. Nesse daqui, 8 águas. Tá? Vista frontal, que seria essa daqui. Que eu acho que vocês já sabem. A lateral esquerda, que é desse lado. Desculpa, gente. Desse lado e desse lado. Ok, gente? As vistas são importantes para a gente ver essas diferenças de cumieira, as alturas dela. E aí vocês colocam aqui no próprio desenho, na própria folha, se julgarem melhor, ou pode ser até separado, o cálculo da cumieira, das cumieiras que vão aparecer, aí vocês coloquem, né? Pode colocar o cálculo, deve, né? Colocar o cálculo. E aí indicar também cumieira, até para o cálculo fica mais fácil, C1, e aí coloca no desenho C1 e faz o cálculo de C1. C2, indica no desenho C2. E aí espigão com E e rincão com R, indicando aqui, pequeno também. Professor, deu para ver se eu entendi, é para fazer a planta de cobertura ou só... A diagramação. Que é aquele... Mas a diagramação tem que colocar as setas. Ah, tá. A seta Não normal. precisa indicar tipo de telha, inclinação, entendeu? Ah, Eu só tá, vou entendi. indicar as setas de escoamento dessa água, indicar onde é cumieira, onde é espigão e onde é rincão. Então tá, obrigado. Na professor. de cobertura, né? Aí a gente vai ter que fazer 2 vistas de cada uma. Então serão 6 Exatamente. desenhos no todo. Exatamente. Isso. Mas nessa diagramação tem que usar a escala também ou não? Escala, 1:75. Tudo com escala. Isso. Mas não vai chegar a ser a planta, né? Não vai chegar a ser a planta em termos de detalhe. Ah, Ela vai entendi. ficar... Opa, vem para frente, cadê? Vai ficar aquela planta, ela vai ficar aquela... Tipo essa daqui. Eu vou indicar as setas, as caídas, certo? E aqui a única coisa é que aqui não tem indicação o que é cumieira, espigão e rincão.
Aí eu venho aqui e coloco C1, C2 aqui na cumieira, né? Aí rincão R, espigão E, eu vou indicar onde que é cada um desses elementos. E as cotas também? Não, não precisa de cota. Ok. Flávia, eu não sei se eu não estava ainda na aula ou se eu não prestei atenção. O cálculo, você falou já como faz? Falei, mas podemos voltar. Por favor. Aqui. Você vai pegar o vão, no caso aqui, vou considerar que são 2 águas. O vão total 10 metros. Mas se são 2 águas, na verdade eu vou ter só metade do vão, né? Então eu vou considerar aqui 5 metros. E aí eu escolho o tipo de telha, lá o exercício tinha falado em 30%, né? Então 30% de 5 metros. Aí eu acho a altura da cumieira. Deixa eu aqui, 5 vezes 0,3. No caso aqui, se eu fosse usar a telha francesa, 30%, para o meu vão de 5 metros, já que são 2 águas aqui, a minha cumieira seria de 1,5 metro, a altura do meu telhado. Certo? É bem simples o cálculo. É só pela a inclinação, né, o tipo de telha pelo vão. É lógico que eu já tenho que ter definido a quantidade de águas. Aqui poderia ser uma única água, ao invés de, né, seria 3 metros. Aí eu usaria todo o vão, no caso, 10 metros, né? Ah, entendi. Eu entrei bem na hora que você estava terminando de explicar isso aí. Ah, tá. Ah, foi, eu lembro, pediu, né, para entrar. Cadê? Professora, Pode falar. uma pergunta de curiosidade. Em lugares que neva, a inclinação tem que ser maior, né? Sim. Quanto seria essa inclinação? Aí é mais, eu acho que chega a 50%, 60%. Porque aí o tipo de telha é diferente. Elas parecem umas placas, né? Tipo chalés, né? Para realmente escoar a neve, né? Sim. Mas aproximadamente isso. De 50, Obrigada. por aí. Elas são bem inclinadas. Tanto que aí por curiosidade também, já lá em Conforto 4, quando vocês chegarem lá, para cálculo de eficiência energética mesmo, eles nem consideram em telhado, esses tipos de telhados, nem consideram como cobertura, considera como parede. Porque ela é quase, né, a questão da inclinação em si, ela é quase um plano vertical, né? Foge muito do horizontal, né? Por conta dessa inclinação. Certo, gente? Certo. Eu acho que eu tenho mais uma dúvida. Mas pode falar. Ah, tá. Então, eu queria saber qual que é a dimensão desses lados. A senhora passou? Eu não sei se eu perdi essa Direção parte. desses o quê? Não entendi. Desses lados, assim, tipo, qual que é o tamanho, tipo, deles, sabe? Lados? Ah, acho que que era para eu desenhar eles aqui, tipo, no papel. Tá, mas lateral. Não entendi. O final. A estrutura deles, sabe? Qual que é o tamanho dela? Tipo assim, o comprimento. Não sei se é comprimento. É 10 por quanto? É 10 por quanto? É isso que quer saber. Tipo assim, esses números aqui mesmo? 10, 10, 2? Isso. Ah, tá. A gente colocou aqui. Eu falei, gente, eu não tô entendendo a pergunta. Tá, entendi. Ah, tá, eu achei que... Ah, tá bom. Tá, obrigado. 10 por 10 aqui é 3, 3, 5, 5, 2, 2. Ah, entendi. Obrigado, professor. Não, eu que não entendi. Gente, até aqui ok, né? A gente ainda tem assunto. Ok. No caso, essa atividade a gente vai ter que fazer aqui, né? Isso, Agora. prevista para a aula de hoje. Mas aí a gente ainda tem assunto para aula assíncrona. Posso continuar? Sim, sim. Aí a gente volta.
Nossa, tá ventando que som. Bom. Aí, dando continuidade, claro, ainda trabalhando com telhado, a gente tem alguns elementos construtivos que vão compor esse telhado. A gente pode dividir em 3 partes distintas, que é a tesoura, que é a parte estrutural, né? Os sistemas de caibros, ripas e terças, que a gente chama de trama, né? Que vai estar segurando o conjunto de telhas, vai estar recebendo, né? O conjunto de telhas. Então, aqui, só para ilustrar, né? A gente tem a água, que é em P8, que é essa parte frontal aqui, né? Do telhado, esse triângulo que forma. No caso de 2 águas, né? Rincão, cumieira, espigão, isso a gente já viu. Aí tem a parte da trama, que é justamente essas ripas, esses caibros e terças. Ó, a ripa, que é o último aqui, que é o que vai receber a telha. Aí o caibro, que é o que segura a ripa. E a terça, que são esses maiores aqui, que vai estar recebendo os caibros. E a tesoura, que são elementos construtivos que vão estar segurando essas terças. Como o nome já diz, é uma trama, né? Então, eu vou ter elementos no sentido horizontal, vertical, longitudinal, né? E transversal, formando uma trama. E aí, a gente vai trabalhar aqui agora, né? Especificamente, a parte da tesoura. Então, a tesoura, esse elemento estrutural aqui, ela vai ter alguns nomes específicos para partes dela. Não, a gente não espera que ninguém grave, até porque são muitos nomes, gente. Tem uns mais usuais, que a gente acaba falando mais quando se pensa em uma tesoura. Aqui, telha, ó, ripa, caibra, esse capote, seria a cumieira, né? Essa telha, né, que faz o fechamento no encontro dessas 2 águas. Desses 2 planos. E aqui, mais especificamente, alguns, ó, no caso, a gente tem 13 nomes aqui, a gente vai compor nessa tesoura, vai desde a telha, a tesoura em si é isso daqui, né, a parte do madeiramento, mais a cobertura como um todo, né, aí o caibro, cadê caibro, é bem pequenininho, é o que vai receber as telhas, a 3 a perna, o banzo superior, que é isso daqui, que está inclinado, a gente chama mais de perna, a 4 cumieira, 5 terça, 6 ripa, na verdade, tá por cima do caibro, né, a ripa é esses pontinhos pretinhos aqui, ó, justamente do tamanho da telha, isso a gente vai trabalhar semana que vem melhor até a questão da trama, o contrafrechal, nem sempre tem, às vezes a própria estrutura da tesoura vem fixada aqui na alvenaria já. Cunha, que segura essas terças, que estão inclinadas, né, em relação, por conta dessa perna inclinada aqui. Montante ou pendural, que é essa estrutura maior aqui, que define a altura, né, dessa minha cumieira. 10 é o estribo, que geralmente é metálico, ele que faz a junção de todos esses elementos, percebam que, né, chega ao mesmo ponto aqui. 11, mão francesa, que é essa parte inclinada, que seria um braço, né, escora, né. 12, montante, e 13, essa linha maior aqui de todo o meu vão, que eu tenho que vencer, que a gente chama de linha mesmo. Tá? O espaçamento entre tesouras. Pensando, gente, isso aqui é importante que se coloque a questão estrutura de madeira, que ainda é mais comum. Hoje a gente já vê, né, se utilizando muito estrutura metálica, aí o cálculo é diferente, né? Aí é outra, aqui a gente vê, né? Então, aqui o espaçamento, ó, o tipo de telha, aqui é pelo tipo de telha, mas eu pensando na estrutura metálica é outra coisa, é outro tipo de cálculo. Vocês vão ter sistemas separados, né? Vai ter uma disciplina só para madeira, outra só para metálica, porque são, né, eles são materiais que trabalham de forma diferente. Então, aqui, no caso de tesouras, quando eu utilizar telha cerâmica, eu vou ter que ter um afastamento entre 2,5 e 3 metros, porque são telhas mais pesadas.
né? Então, o espaçamento é menor. Telha de fibrocimento entre 3, aí já permite espaçamento entre tesouras, entre uma e outra aqui, de 3 a 5 metros. Telha metálica, que é bem leve, são placas, né, maiores também, de 3 a 6 metros, entre uma tesoura e outra, tá? Esse espaçamento entre elas. Aqui a trama, né, ela é composta, então, por terça, caibro e ripa, que eu já tinha mostrado. No caso de telhas cerâmicas, eu preciso disso tudo, da terça, caibro e ripa. No caso de telhas de fibrocimento, telhas metálicas, eu já uso só a terça, porque são mais leves, aí eu não preciso de toda uma estrutura. Por isso que o uso de telhas, principalmente de fibrocimento, né, antigamente era muito comum, porque ela, em termos de madeiramento, sai muito mais em conta, ó. A estrutura do telhado, a cobertura em si, é muito mais simplificada, porque ela é uma telha mais leve. E aí você acaba economizando, né, na questão do madeiramento. Só que em contrapartida, principalmente para regiões, mesmo frio, né, ela esfria muito, e onde é quente, ela esquenta muito, né. Hoje a gente já tem, né, aí, uso de manta, já tem outras alternativas para estar, né, minimizando essa desvantagem, né, desse tipo de telha. Mas em termos de madeiramento de estrutura, ela é mais vantajosa, né, ela sai muito mais em conta. Então, aqui, na telha cerâmica, né, onde eu tenho que fazer terça, caibro e ripa, as terças, entre elas, geralmente é 1,5. Os caibros, 50 centímetros aproximadamente, a ripa, 35 centímetros, o espaçamento entre elas. De fibrocimento, as terças 1,69, né, 1,70, e a metálica pode ir até, ó, mais de 2 metros, o espaçamento da telha, que ela é ainda mais leve, né, que a de fibrocimento. Aqui só para a gente, né, espaçamento entre as terças, entre as ripas e entre os caibros. Professora, desculpa interromper, mas só para confirmar, são 6 desenhos para essa aula agora? São 6 desenhos. São 2 plantas e 4 vistas, né? 2 vistas de cada, isso. Mais os desenhos que a gente tem que fazer, né, no caso. Mas assim, gente, o desenho da aula de hoje, ele é bem simples, é uma vista, basicamente do telhado. Vocês podem até devem, né, colocar a parte da alvenaria, voltando um pouquinho, mas não precisa nem pôr um pé direito de 3 metros, só indicar que tem o limite, né, para a gente saber o beiral. Mas é vista mais do telhado. É bem nada. Do de hoje é mais. Em termos de desenho, é fácil. Voltando aqui, então. Então, aqui eu tenho entre tesouras de 2 a 3,5, entre caibros aqui de 50 centímetros mais ou menos. A ripa vai ser em função da telha, mais aproximadamente 35 centímetros. Aqui, emendas, para a gente ver como que acontece. Aí eu tenho que fazer recortes e lógico, né, utilizar estruturas metálicas para fazer essas emendas, que eu não vou ter, né, como ter uma peça inteiriça, por exemplo, essa linha aqui embaixo, né, essa estrutura aqui maior. Dependendo do vão, tem como achar, né. Aí eu preciso fazer emendas, né, aqui no caso, ó. Aí eu utilizo a parte metálica, né, emendas metálicas, ó, braçadeiras, para estar se fazendo isso. Aqui os tamanhos da tesoura, né? Aqui eu tenho um vão de 5 metros, aí eu faço, ó, terças aqui. Aqui é a cumieira, a gente chama de cumieira, mas ela é uma terça também, só que vai aqui em cima. A pendural. Então, para colocar a diagonal, divide-se o eixo do banzo superior em 3 partes iguais. Isso daqui, esse daqui, banzo superior.
certo? Divido em 3 partes iguais. E aí, dando um ângulo maior que 45, será necessária a colocação de mais uma escora, que seria essa daqui. Então, divido em 3. Se o ângulo aqui, ó, essa primeira parte, quando eu traçar esse ângulo for maior que 45, eu preciso aqui de uma escora. Já adiantando o nosso exercício aqui, vai precisar. E mais, o ângulo ideal aqui é entre 45 e 60 dessas escoras, ou divide, né? Só dividido em 3 partes iguais, a gente já chega a isso. Professora, eu não entendi. Você poderia repetir de novo, por favor, essa parte? Esse banzo superior, que é isso daqui. Esse que eu tô passando. Ou melhor, nesse desenho aqui, ó. Tá vendo? Em azul aqui. É o 2 aqui, o banzo superior. Eu vou dividir ele em 3 partes. 1, 2, 3 partes iguais. Aí eu traço aqui na primeira parte, ligo, né? Entre essa primeira divisão, até o limite aqui, o centro, né? Onde vai ter o pendural aqui. Se esse ângulo aqui formado for maior que 45, aí eu preciso de uma escora, que seria isso daqui, ó. Como se eu fizesse outra linha aqui, no caso 3, montante, né? Ah, tá, entendi agora, obrigado. Não, nada. É bastante coisa, né, gente? Vamos lá. Aqui eu trago alguns tipos de tesoura. Que independente do material ser utilizado na execução, né, elas são definidas pelas necessidades arquitetônicas do projeto, tipo a quantidade de águas, as diferenças de cumieira, então os recortes que eu vou fazer nesse telhado. Então, se eu tenho um telhado todo recortado, eu não tenho como prever simplesmente uma tesoura simples como essa. Né? Aqui seria para um telhado de 2 águas, mas sim um telhado, né? Ou também, a gente pode ver, tem alguns lugares que faz uso internamente, a gente chama de tesoura invertida. Vocês já devem ter visto, ou deixa ela aparente também, ao invés de colocar forro aqui, deixa aparente. Aí eu posso estar pensando em outro tipo de estrutura. Então, assim, em termos estruturais, a gente vai encontrar vários desenhos de tesouras. Isso com auxílio, né, mais para frente, auxílio de um engenheiro civil. Na verdade, ajuda muito, né? Na verdade, a área deles, né, assim, o cálculo, a questão estrutural em si, mas nós, enquanto arquitetos, a gente também pode estar prevendo isso. Um desenho diferente de tesoura, né, até porque se for do nosso interesse, eu quero deixar aparente, então quero que faça um desenho mais diferente, ou uma tesoura invertida, que fica aparente, ou uso de lanterninha, alguma coisa, aí eu preciso de uma estrutura, né, que vai estar recebendo isso. Então, tudo isso vai definido por essas escolhas que vão acontecer realmente lá no projeto em si. Em tesouras simples, que é o que a gente vai trabalhar ainda, porque, né, até estamos no segundo semestre, a intenção realmente é desenho e não calcular tesoura, até porque nem tenho capacidade para isso, vamos dizer assim. Então, assim, aqui, vãos até 3 metros não precisam de escoras. Então, vão aqui, total de até 3 metros, eu não vou precisar dessa escora. Certo, gente? Dessa parte inclinada. Que é bem simplificada, é um vão considerável pequeno. Vãos acima de 8 metros, deve-se colocar os tirantes. Além da escora aqui, acima de 8, ainda tem que colocar essa parte aqui do tirante. Montante, tirante, né? O espaçamento ideal, agora a chuva, o espaçamento ideal para as tesouras deve ficar na ordem de 3 metros. Isso vocês podem encontrar lá naquele material que eu já tinha passado, que aí vai depender do tipo de telha que vai estar recebendo, né? O ângulo entre a perna e a linha é chamado de inclinação. Então, o ângulo entre a perna, esse daqui, e a linha, que é essa daqui de baixo, isso daqui que é a inclinação, que vai depender do tipo de telha que a gente vai escolher. Inclinação 30%. Então, isso daqui, em relação, isso que a gente chama de inclinação, a gente tem que garantir esse ângulo de forma que tenha essa inclinação de 30%.
Não é 30 graus. Então, a gente vai, tá? Não vamos confundir 30% de 30 graus, vou lá, coloco um ângulo de 30 graus. Não é a mesma coisa. Aqui eu trago algumas detalhamento. Como que a gente vai fazer esse encaixe em termos de desenho. Na prática, a gente vai encontrar outras alternativas, outras formas de estar se fazendo esse encaixe. Né? Mas a gente precisa, assim, adotar uma aqui. Vamos lá. Começando aqui pelo encontro do eixo, da perna, no caso, com a linha. O que é importante salientar em desenhos de tesoura, de estrutura, no caso, né? A gente sempre vai trabalhar com o eixo das peças. Sempre com essa linha de eixo, ó. Eu vou desenhar pelo eixo. Então, eu marco aqui meus eixos. Ó, tá vendo? Esse eixo da perna com o eixo da linha, eles vão se encontrar com a bissetriz aqui. Então, sempre o eixo vai ter que aparecer, no caso da tesoura. Já adiantando, é uma linha bem fininha, até porque não é o desenho, é uma linha, não é visível, né, vamos dizer assim, né, não faz parte da peça em si, mas em termos de desenho é importante. Então, é um traço fino, mas é importante que tenha. Aí, eu tenho aqui minha inclinação já, como que eu vou determinando isso? Aqui tem uma letra que eu tentei identificar, mas pelo meu material eu chamo de A, mas aqui parece um R, mas, enfim, para facilitar, eu coloquei como R. Geralmente, eu chamo de A. É isso daqui, o quanto que a peça vai entrar, o tanto que a peça da perna entra na linha aqui, é 1/6 do tamanho da peça. Ela não pode adentrar muito, porque, em termos estrutural, essa peça, ela vai perder resistência. Se eu recortar ela muito aqui. Certo? Acho que vocês já não sei se vocês já tiveram o sistema tão tendo, né? Então, em termos de resistência da peça, se eu recorto mais, não tem ainda, né? Sistemas 1 do terceiro semestre. Ah, ainda estão tranquilos, né? Então, assim, em termos de resistência, essa peça eu não posso recortar ela demais, então permite 1/6 do tamanho da peça para adentrar, para eu recortar. Então, seria esse R aqui, tá? Eu entro aqui, passo o encontro dos eixos, tiro a bissetriz desse ângulo. Vou mostrar aqui, vou ter que mostrar a mão como que tira a bissetriz para vocês. Só vou indicar e depois eu mostro no final. Eu tiro a bissetriz desse ângulo, aí eu vou ter isso daqui, essa linha aqui, certo, gente? Mesma coisa aqui. Tiro a bissetriz desse ângulo e vou até aqui, né, no meio. E aí eu ligo até 1/6. Essa parte dessa bissetriz aqui, ela até não é tão relevante, só está indicando que essa bissetriz tem que estar, todos tem que estar encontrando no mesmo ponto, todos os eixos. Mas aqui, o que é importante para eu saber esse ângulo dessa peça, desse recorte, a bissetriz aqui, eu venho e marco. Aqui 1/6 da peça, a peça geralmente tem 16, esse H. Vai dar mais ou menos 2,6 centímetros, se eu vou adentrar. Aí eu venho e traço. Ok? Prof, eu não entendi ali. Você falou que você pega esse ângulo da peça ali e tira a bissetriz dele para fazer o encaixe, é isso? Esse daqui? É. Isso. Para eu saber esse ângulo dessa linha aqui, ó. Tá vendo onde eu tô colocando a seta? Ah, entendi. Onde que eu faço o recorte. Não é bem aleatório, assim, o recorte. Mas, por exemplo, assim, ó, numa tesoura, eu vou ter o comprimento dela, né? Certinho. E aí eu tenho todas aquelas regras lá, que 3 metros não precisa de nada para sustentar, né? Pode ser direto. Tá. Aí, a partir de uma determinada medida, vai entrar essas sustentações, digamos assim. E essas sustentações, elas são medidas por aquelas divisões que a gente faz em partes iguais, é isso, né? Também. Não só, mas também. Não, isso daqui que eu tô mostrando é encontro de linha com perna. Que é essa daqui, cadê? Deixa eu voltar. Deixa eu mostrar. Que seria aqui, ó. Tá vendo?
Ah, tá, entendi. Entendi. Aí esse primeiro é esse essa ponto que eu pérola lá tô em cima. mostrando. Ah, entendi. Obrigado. Nada. Professora, aí o meio certinho tem que ficar no meio do contraflechal ali, né? A Você fala aqui? bissetriz ali, Aqui. o encontro das isso, esse Isso, encontro tem que ficar isso. no meio do contraflechal. Ah, tá. Isso. Também pelo eixo dele. Exatamente. Entendi. Obrigado. Aqui é tá vendo que aqui é uma outra forma? Mesmo R aqui, aí eu tiro, venho até aqui, o recorte aqui é menor. É uma outra forma também de estar se fazendo, ó, deixo 2 centímetros em média. É o que eu falei, na prática vão existir N formas de estar fazendo esse encaixe. Aqui a gente passa algumas para termos em desenho, né? Para a gente não simplesmente ficar sem encaixe, fica esquisito. Aqui seria da escora com a perna. Voltando, onde que é isso? Escora com perna, mostrar para vocês aqui. Que seria mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não, né? A escora, que é esse daqui, o encontro com a perna aqui. Ali no desenho nem tem esse daqui, ó. Não tem essa parte perpendicular. O 12, né? Que é o montante. Tá? O encontro aqui. Esse outro que eu vou mostrar. Devia ter colocado junto, mas enfim. Aí, como que eu faço? Mesma coisa. Trabalho com eixo, tiro a bissetriz aqui. Isso daqui é o mesmo R daquele outro. Cadê? 1/6 também da peça. Aí, vou aqui, ó. Tirei bissetriz até o R. E depois ligo, a partir desse R, né? Até onde a peça encontrar com a outra. Ok? Ok. Acho porque é difícil, né, desenho olhando, mas na hora de fazer, eu acho que pelo desenho aqui tá tranquilo, acredito eu. Negócio é a bissetriz que eu vou mostrar, como tirar, né, porque o ângulo provavelmente não vai ser o que vai estar no esquadro, então é importante vocês tirem a bissetriz. Aqui o encontro também, só mostrando que é por eixo. É a mesma coisa, assim, aqui a parte eu tiro a bissetriz e faço também 1/6, né, de cada um dos lados. 1/6. E aqui na cumieira, mesmíssima coisa também. 1/6, quanto que eu entro. Aqui eu tenho esse ângulo, que aqui ele chamou de alfa, né, e aqui a metade de alfa. Mas assim, achei até esse daqui mais complexo, medir esse ângulo, e depois marcar esse ângulo, aí já faria até uso de transferidor. Aqui nesse caso, vocês podem estar marcando dessa mesma forma aqui, ó. Tiro a bissetriz, aí 1/6 eu venho e faço a marcação, não tem problema. Porque não deixa de ser o mesmo encontro de uma, né, não chega a ser perpendicular, eles estão em partes inclinadas, mesma coisa aqui, né, não tá um perpendicular ao outro, pode ser a mesma coisa. Tira a bissetriz, depois eu só marco.